Olá, eu sou o Luiz Ramalho, estou aqui para falar de matemática e, logicamente, dos números. Eles estão em todo lugar, na roupa que você veste, no seu sapato, no ônibus que você pega para ir ao trabalho, no número de telefone, no seu endereço. Mas você sabe para que servem os números? Para contar, diminuir, multiplicar, dividir, medir. O número identifica tudo. Para tornar a nossa vida mais fácil. O número ele surgiu, na verdade, foi uma necessidade humana. Então, conforme foi evoluindo, o ser humano foi evoluindo o processo de contagem, não o processo de número. Supõe-se que as primeiras contagens tenham surgido durante a atividade do pastoreio. Se o número de ovelhas era grande, então eles levavam essas ovelhas a um desfiladeiro e para cada ovelha que passava, eles separavam uma pedra. Uma ovelha, uma pedra, uma ovelha, uma pedra. No retorno faziam a operação inversa, né? Cada ovelha que voltava, tirava uma pedra do monte. Se sobravam pedras, aquilo era indício de que alguma ovelha teria se desgarrado. Então podemos dizer que os primeiros números são os números para contar. Até por volta do século XIX, esses conjuntos eles não tinham uma formalização, né? Só muito recentemente é que se nomeou conjunto dos números naturais, esses números para contar, 1, 2, 3, 4, 5, acrescido do zero. Saber contar é importante em muitas situações. Um bom exemplo é quando a gente precisa estimar um público de um evento, ou mesmo saber quantas pessoas foram às compras em uma determinada rua da cidade. Dependendo do tamanho e da densidade dessa população, é possível contar as pessoas que estão na rua de uma em uma. A situação seria bem diferente se essas pessoas estivessem em uma área muito grande. O interessante é que fazendo essa contagem, sem querer a gente está demonstrando algumas das propriedades do conjunto de números naturais. Dá para perceber, por exemplo, que todo número natural tem um sucessor. Cada pessoa que a gente conta a mais representa o sucessor do número anterior. Dá para perceber também que entre duas pessoas ou dois números naturais consecutivos não existe outro número natural. Afinal, não existe meia pessoa. E também dá para entender que o único número natural que não tem antecessor é o zero. Não podemos ter menos uma pessoa em um lugar, não é verdade? Além disso, o conjunto dos números naturais é infinito. A propriedade dos conjuntos dos números naturais, eles aparecem nas suas operações. Então, quando nós vamos somar ou multiplicar números naturais, essas propriedades elas acabam se destacando. Essas propriedades são a comutativa, a associativa e a distributiva. A propriedade comutativa, ela funciona tanto na adição como na multiplicação. Então, se nós somarmos dois números naturais, A mais B, o resultado será igual a se eu somar B mais A. A mesma coisa funciona quando nós vamos multiplicar dois números naturais. A vezes B é igual a B vezes A. Os resultados são iguais. A propriedade associativa dos números naturais, ela funciona da seguinte forma. Eu tenho três parcelas, A mais B mais C. Eu vou somar as duas primeiras parcelas, A mais B, e o resultado eu vou somar com a parcela C. O resultado vai ser o mesmo se eu somar as duas últimas parcelas, B mais C, e esse resultado somar com a parcela A. A propriedade distributiva dos números naturais, ela funciona da seguinte forma. Eu tenho a junção de duas operações, a multiplicação e a adição. A multiplicação ela funciona da seguinte forma. Eu vou pegar o elemento A e vou multiplicar por uma soma, B mais C, onde eu vou ter que multiplicar A vezes B e A vezes C. Vou distribuir esse A pelos elementos que estão dentro de um parênteses B mais C, que é igual se eu somar os dois elementos naturais B e C e o resultado multiplicar por A. O elemento neutro dos números naturais, na adição, é o zero. Então, quando eu pego um número natural e somo com zero, vai me resultar o próprio número natural. Ou seja, A mais zero é igual a A. Na multiplicação,
dos números naturais, o meu elemento neutro agora é o 1. Então, qualquer número natural multiplicado por 1 dá ele mesmo. Ou seja, A vezes 1 é igual a A, sendo A um número natural. Mas nem sempre essas propriedades que a gente vê na adição e na multiplicação se aplicam nos casos de subtração e divisão de dois números naturais. Isso porque, dependendo dos números envolvidos no cálculo, o resultado pode ser negativo ou uma fração. E números negativos e frações não pertencem ao conjunto de números naturais. Quando um número não faz parte do conjunto, costumamos dizer que ele não pertence a esse conjunto. Se faz parte, dizemos que ele pertence ao conjunto dos naturais. Para resumir a forma de escrever isso, utilizamos símbolos. Pertence, não pertence, está contido, não está contido. Quando a gente fala de elemento, então o elemento é relacionado ao seu grupo. Então o elemento pertence ao grupo. Se é um grupo pequeno, pertence a um grupo maior, o grupo pequeno está contido no grupo maior. A gente já sabe que o conjunto dos naturais é infinito, mas dentro desse conjunto podem existir infinitos subconjuntos. E dois subconjuntos muito conhecidos são os conjuntos de números pares e o conjunto de números ímpares. Em algumas cidades, a numeração das casas é dividida em pares de um lado da rua e ímpares do outro, como acontece nessa rua em que a gente está. Isso ajuda os carteiros no trabalho de entrega de correspondência. Portanto, aqui a gente tem um exemplo bem claro. De um lado, o subconjunto dos pares e do outro, o subconjunto dos ímpares. Assim como essas casas fazem parte da mesma rua, os dois subconjuntos pertencem ao mesmo conjunto, o conjunto dos números naturais. Bom, chegamos. Essa aqui é a minha casa. Vamos lá, vamos conhecer. Olha, uma coisa que eu nunca tinha percebido. Olha aqui, bem no painel desse elevador, existe um ótimo exemplo de um outro tipo de número, os números inteiros negativos, que junto com os números naturais vão formar o conjunto de números inteiros. Os números inteiros são os números naturais, que a gente viu anteriormente, juntamente com os seus negativos, que é o -1, o -2, o -3 e assim por diante. E esse conjunto inteiro é representado pela letra Z. Hoje, os números negativos estão presentes no nosso dia a dia. Eles servem para representar valores debitados na conta corrente, a queda de um índice econômico ou social e até para indicar a temperatura de uma câmara frigorífica. Sorvete, por se tratar de alimentos, tem todo um cuidado, né? De armazenamento, cuidado na fabricação. E hoje nós possuímos 2 câmaras frias, as duas trabalham a menos 24 graus, justamente para manter o sorvete na qualidade, né? Menos 18 a menos 24 é a temperatura ideal para se manter o sorvete. Mas os números inteiros negativos são só uma parte do conjunto dos números inteiros. Ou seja, o conjunto dos números inteiros negativos é um subconjunto do conjunto dos números inteiros. Tchau, Tchau, tchau. Mas quais são as propriedades desse conjunto? Valem todas as propriedades do conjunto dos números naturais. Vale a comutativa, a associativa, tanto para adição quanto para multiplicação. Vale a distributiva também. Agora, tem uma que não entrou anteriormente, que é a propriedade do elemento oposto. É aquele número inteiro que, somado com o seu negativo, vai dar 0. Na reta numérica, você tem o 0 como a sua referência. Então, eu tenho o número 1, que está a uma unidade de distância do 0. Então, eu também tenho do outro lado o número que está a uma unidade de distância do 0, que é o -1. Sempre esses números que estão à mesma distância, eles são chamados de simétricos. Uma dúvida comum envolve o sinal de mais e de menos quando a gente precisa multiplicar os números inteiros positivos e negativos.
E para facilitar esse cálculo foi criada uma regra conhecida como regra dos sinais. A regra de sinal na multiplicação e divisão de números inteiros funciona da seguinte forma. Quando eu vou multiplicar ou dividir dois números inteiros com sinais iguais, sejam eles positivos ou negativos, a resposta sempre vai me dar positiva. A regra de sinal na multiplicação e divisão, quando os sinais são diferentes para esses números inteiros, a resposta vai me dar negativa. E menos com mais vai me dar menos, e mais com menos vai me dar menos. Mas os conjuntos dos números inteiros e dos naturais ainda não são capazes de representar todas as necessidades do homem. Na hora que a fome aperta, é ótimo ter um pedacinho daquela pizza que sobrou de ontem na geladeira, né? Um pedaço e pronto, salvou a pátria. Na fração é a mesma coisa que uma divisão. Então, uma divisão de um elemento por outro em partes iguais. Essa ideia de divisão, de repartir em partes iguais, surgiu lá no Egito Antigo. As margens do rio eram um dos poucos lugares onde podia fazer a plantação. Os sábios desenvolveram uma técnica, e essa técnica para repartir o terreno em partes iguais. A partir do momento que eles fizeram isso, ali surgiu a divisão, ali surgiu o fracionamento da terra, né? Surgiu a fração. Pois é, se tomamos uma pizza inteira como um inteiro, então esse pedaço de pizza representa uma fração. Normalmente, uma pizza inteira é dividida em 8 pedaços. Então, essa fatia que eu estou comendo representa 1/8 da pizza que eu pedi ontem. Mas as frações não pertencem nem ao conjunto dos naturais, nem ao conjunto dos inteiros. Elas fazem parte de um outro importante conjunto numérico, os números racionais. Os números racionais são todos os números que eu posso escrever na forma de fração. Ou seja, os números na forma A sobre B, onde A e B são números inteiros e B é diferente de zero. O denominador B é diferente de zero. Os números naturais também podem ser vistos como um número racional. Por exemplo, o número 2, que eu posso escrevê-lo da forma 2 sobre 1. Se eu quero enxergar o 2 como um número natural, ele será o 2. Mas se eu quero enxergá-lo como um número racional, eu posso escrevê-lo na forma 2 sobre 1, 4 sobre 2, 8 sobre 4. Tudo resulta em 2. Os inteiros negativos também fazem parte dos números racionais. Eu posso pegar o número -3 e representar na forma -3 sobre 1, que vai me resultar em -3, que é um número racional. As frações não inteiras também podem ser representadas como um número racional. Por exemplo, 1 sobre 2. O 1 é um número inteiro e o 2, que é o denominador, também é um número inteiro e diferente de zero. A propriedade específica que diferencia esse conjunto dos outros anteriores é que ele possui o elemento inverso. Significa que um número racional multiplicado pelo seu inverso, isso aqui vai sempre ser igual a 1. Quando a gente encontra o elemento neutro da multiplicação, este elemento é o elemento inverso. Quando eu compro melancia, eu compro o quarto da melancia. Uma receita de bolo, vamos pôr meia xícara de açúcar. Eu meço 1,63. Tomate está R$ 4,99. Um pacote de arroz está R$ 10,30. Olha, como deu para notar, além das frações, a gente costuma usar uma outra forma para expressar os números quebrados. É a representação decimal. O número decimal é aquele em que, depois do número inteiro, há uma vírgula seguida de um ou mais números à direita, que são as casas decimais. Desses números decimais e as frações, elas têm uma relação única, né? Elas são equivalentes. Como assim? Se eu pegar o 1 dividido por 2, a fração 1/2, isso daqui é equivalente a decimal 5 décimos. Então, eu também posso escrever a fração 5 décimos, que vai ser equivalente à mesma decimal.
Algumas vezes o resultado é uma repetição infinita de um número depois da vírgula. Isso é o que chamamos de dízima periódica. Observando o conjunto dos racionais, a gente percebe que ele inclui o conjunto de números inteiros e o conjunto dos naturais. Mas então, todos os números que existem fazem parte do conjunto dos números racionais? A resposta é não. Os números irracionais, eles têm uma história bem curiosa, né? Pitágoras, né, o grande filósofo, geômetra do século VI a.C., o próprio teorema dele que gerou uma crise naquela escola filosófica que ele tinha. Estudando o quadrado, era possível reconhecer, visualizar, medir com uma régua a diagonal do quadrado, mas aplicando o teorema de Pitágoras, o que se encontrava era a raiz quadrada de 2. Então acreditava-se, até aquela época acreditava-se que todos os números pudessem ser expressos ou por um número inteiro, né, ou por uma razão entre números inteiros, tipo uma fração, né? Mas não se encontrou nenhuma fração que fosse igual à raiz quadrada de 2. Só muito tempo depois, mais ou menos uns 200 anos atrás, por volta de 1700 e pouco, que se conseguiu demonstrar que esse número, raiz quadrada de 2, e um monte de outros números, não poderiam ser expressos como uma razão entre dois números inteiros, ou seja, não existe uma fração que represente esses números. Alguns números irracionais são famosos. Razão áurea, número neperiano, raiz de 2, raiz de 3. Mas talvez o mais famoso dos números irracionais seja o π, uma proporção numérica que tem origem na relação entre o perímetro de uma circunferência e seu diâmetro. O valor de π é aproximadamente 3,14159266535. Ufa! Perdi o fôlego. Mas como é um número infinito, não daria mesmo para descrever ele inteirinho. O conjunto dos números irracionais faz parte de outro conjunto, o conjunto dos números reais. Esse conjunto, vamos dividir, essa caixa vamos dividir em duas partes. Aqui são os irracionais. E aqui são os racionais. E dentro dos racionais a gente tem os inteiros, e dentro dos inteiros a gente tem os naturais. A hora que eu junto toda essa galera numa panela só, esse daqui são os reais. Bom, agora a gente já conhece todos os conjuntos numéricos que fazem parte do conjunto de números reais e a importância de cada um na história da humanidade, né? Opa, só um minuto. Olha eles aqui de novo. Números, números e mais números. É isso aí, gente. Até a próxima. Valeu!